Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, já chegamos na nossa segunda aula e hoje vamos aprender a confeccionar esta linda capa de almofada que você pode fazer aí na sua casa e é bem simples e prática de se fazer. Lembrando que essa é a segunda parte do nosso vídeo aqui no canal. A primeira parte a gente aprendeu a fazer, esta aplicação que a gente fez com a costela de Adão. E a gente fez aqui com folhas de inverno para decorar aí as suas almofadas e deixar sua sala muito mais bonita. Então, se você não me conhece, eu me chamo William Ortiz, sou do canal Aqui Menino Costureiro. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva aí para nos ajudar. Deixa aquele like, assista o vídeo até o final e comenta aí abaixo o que você está achando dessa linda aula da almofada, certo? Então vem comigo! Hum. Então aqui, gente, eu tenho os dois cortes da almofada, a parte da frente que a gente realizou a aplicação aqui, da folha de inverno, e embaixo eu tenho o forrinho. Inclusive, acabou o tecido, eu tive que emendar, mas vocês não precisam emendar nada, mas caso faltar, dá para emendar assim o tecido, Só que o final tem que ter, a mesma medida do da frente que eu vou passar agora para vocês. A medida que eu cortei, esse quadrado é de 50 centímetros por 50, certo? Então, esse quadrado azul está com 50 por 50 e este de baixo também está com 50 por 50, ok? Para quem não sabe, um quadrado, os quatro lados dele são iguais. Então, os quatro lados possuem a mesma medida, certo? E essa medida é para uma almofada de 45 por 45. Então, os quatro lados da almofada contêm 45 centímetros. No final dessa aula, eu vou dar uma dica para vocês, para caso vocês não tenham enchimento, como vocês podem fazer para estar usando a capa de almofada sem um enchimento, certo? Mas só no final. Só que ela tem um detalhe especial aí para que a gente não precise usar a overlock ou até mesmo fazer outro tipo de acabamento. Então vai ser super simples e prático. E vamos precisar de um zíper em metro ou até mesmo um zíper que já contém aqui os 50 centímetros que vamos precisar. Que no caso, esse eu só encontrei de jaqueta, mas esse aqui a gente corta fora e tá tudo certo. Então, qual é o primeiro passo para a gente iniciar a nossa confecção da nossa almofada? Vou pegar aqui, eu vou escolher qual lado da minha folha eu quero que fique para cima. Então, eu quero que fique para cima a minha folha aqui, então eu não vou colocar o zíper aqui, eu vou colocar o zíper na parte onde vai ficar assim, se a almofada fica de pé assim no sofá, então o zíper vai sempre nessa parte de baixo. Se você colocar zíper invisível, pode colocar em qualquer lado que daí não aparece, mas eu particularmente regra, sempre parte de baixo se ela for ficar assim de pé, nunca para cima. Então vou pegar aqui, a parte de baixo, que é a parte do meu desenho. Vou pegar aqui o meu zíper. Vou pegar ele aqui, que ele tem, o direito e aqui atrás o avesso, O avesso é liso, reto. Já o direito, ele tem essa textura. Então, vou colocar aqui, direito com direito do tecido. Encaixei. Vou pegar aqui, alfinetes ou até mesmo grampinhos e vou colocar apenas no tecido azul. Pronto. E se caso você for alfinetar em casa, você pode pegar o alfinete, e colocar ele na horizontal, exatamente assim. Não coloque o alfinete na vertical, que é assim, porque assim pode entrar para dentro da sua máquina e estragar a mecânica dela. Agora eu vou vir aqui na máquina, pegar o meu calcador de zíper e realizar a troca. Você pode usar qualquer calcador de zíper comum que você tiver na sua casa, porque ele vai fazer com que você consiga costurar mais próximo aqui do zíper, sem estar muito em cima e sem estar muito afastado, certo? Agora eu vou vir aqui, faltou colocar aqui o calcador, eu sempre posiciono o calcador e baixo.
Pronto. Agora eu vou pegar aqui, ó, vou iniciar 2 dedos para cá por causa da cabecinha do zíper. Na verdade eu vou puxar ele, ó, para ser mais prático. Aí não preciso tirar da máquina. Sempre aqui, ó, lateral com lateral. E inicia a costura. Agora mantenha a agulha baixada, ergue o pé calcador e coloca a cabecinha do zíper lá para trás. Pode às vezes não querer passar, ó, mas aí ergue a agulha e pronto, pode prosseguir. Agora você vai, ó, costurando. Deixa que a máquina puxe o tecido. Final, retrocesso. Pronto. Corto o excesso de linha, retiro o alfinete e aqui, ó, nosso zíper, ó, está aplicado. Vocês estão vendo aqui, ó, que está sobrando um pouquinho de tecido? Se vocês puderem, ó, deixem sempre não sobrar um pouquinho, ó. Se sobrar, você vem com a tesoura e tira ali um pouco do excesso. Que vocês já vão entender o porquê fazer isso. Pronto, ó. Agora que eu apliquei um lado, eu vou vir aqui, ó, vou erguer, ó, esta partezinha. E vou aplicar o outro lado. Então, ó, vou colocar aqui, ó, direito com direito. Cuidar aqui, ó, para casar as laterais. E coloco um grampinho ou um alfinete. E vamos fazer exatamente igual a gente fez desse outro lado. Eu vou deixar assim, que eu gosto de costurar assim. Eu coloco mais para mostrar para vocês. Ó, segurou aqui firme, puxa o cursor para que você possa iniciar a costura. E agora inicia, ó. Retrocesso sempre. E agora podemos iniciar o fechamento. Ó, antes não tinha ido, né? Então eu vou erguer a agulha e eu puxo. Ergue o pé calcador, puxa. Agora sim você pode, ó, continuar. Pode voltar até um pouquinho mais para trás. Ok. Estou ajeitando aqui. Agora eu posso fechar todinha a minha almofada aqui aplicando o zíper. Chegou ali, retrocesso. Pronto. Agora eu vou vir aqui, ó, vou abrir a minha almofada e vai ficar assim, ó, zíper aplicado com perfeição. Uma regrinha aí para vocês, independente do tipo de peça que você vai aplicar ao tecido, um zíper, quando ele é aplicado de forma perfeita, é quando você posiciona ele sobre a mesa, ó, e ele fica retinho assim. Agora, quando você posiciona ele sobre a mesa e ele não fica reto assim, e fica assim, ó, ondulado, tem uns que ficam assim, significa que o zíper não está bem colocado. E qual é o erro? Ou você puxou demais o tecido na hora de aplicar, e daí ele vai, ó, você vai aplicar com o tecido esticado e a hora que o tecido volta, o zíper vai ondular porque o zíper não estica. Ou você pode ter puxado o cursor do zíper também e vai fazer com que o zíper acabe esgaçando e ele não volta para o lugar. Aí, ou ele volta e ondula, mas a maioria das vezes é o tecido que você puxa. Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai vir para a máquina e vai passar um pesponto aqui, ó, na nossa almofada. Aí lembra que eu pedi para cortar aqui, ó, porque a hora que a gente passar o pesponto, a agulha ela vai pegar aqui, ó, exatamente do outro lado, escondendo esse tecido lá dentro, e isso vai fazer com que não desfie futuramente. Então, posicionei ali, ó. O pesponto é muito mais simples, ele vai servir para assentar ali
a costura e fazer que assente o tecido para que ele não fique vindo para cá e a hora que você abre o zíper fique pegando. Então por isso que a gente faz o pesponto e também para dar aquele charmezinho na peça. Ó, iniciei. E o pesponto eu vou fazer um pezinho. Tá? Dando uma leve ajeitada assim ó, no tecido. Porque você não pode deixar ele assim, senão não vai adiantar de nada o pesponto. Pronto. Fiz o primeiro e olha como que ficou, ó. Um pesponto, ó, perfeito, sem variação. Se eu comecei aqui, ó, com 1 centímetro, eu tenho que finalizar com 1 centímetro. Não posso ir fazendo zigue-zague ou ondas do pesponto. E o outro lado, ó, fica perfeito, com o acabamento todinho, ó, escondido bem na bordinha aqui, ó, do nosso zíper. E agora vamos realizar o mesmo processo na parte laranja aqui, ó, da mesma forma. Vai pegar o calcador e dar início à nossa costura. E agora aqui, ó, com os dois lados estando, ó, perfeito, totalmente liso, tanto o lado direito quanto o lado do avesso, olha que lindo. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fechar a nossa almofada. Antes disso eu vou tirar essa parte de metal aqui, ó. Cortar o excesso fora que eu não vou precisar. E ok. Então eu vou vir aqui, ó. Deixar direito para cima. Vou pegar aqui o outro direito e vou colocar aqui, ó. Direito com direito. Se você quiser, pode colocar o alfinete ou até mesmo os grampinhos do jeito que eu já mencionei para vocês no início. E agora, eu vou fechar aqui, ó, as duas laterais primeiro. Por quê? Porque eu vou iniciar elas aqui, ó. Pra chegar aqui e fechar na parte do zíper. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu der início aqui, der a volta lá, tudinho, chegar aqui, em alguma das partes eu posso me atrapalhar e trancar na minha máquina a parte do zíper. Então, para que isso não aconteça, eu vou iniciar a costura aqui desse lado e o outro, quando eu vou fechar, vou iniciar do outro lado e por último eu fecho esta parte. Então, vamos lá, ó. Ponta com ponta, colocou embaixo da máquina aqui, ó, do pezinho, inicia a costura. Retrocesso, pronto. E é sempre, ó, importante saber que os dois tecidos têm que ficar assim, ó, juntinho. Ó, segure já aqui, ó, os casamentos, tem que ficar bem casadinho e vai fechando. Retrocesso. Essa é a parte mais importante para dar retrocesso. Pronto. Vou vir aqui, ó, do outro lado e realizar o mesmo processo de fechamento. Esse eu vou fazer um pouquinho mais rápido porque é a mesma coisa. Chegou aqui, ó, retrocesso. Ergue a agulha, retira. Agora, vamos fechar aqui, ó, a parte de cima, fechando toda essa parte aqui. Mas antes disso, eu vou botar minha mão aqui dentro e vou abrir um pouco o zíper, porque esse zíper, eu tentei da outra vez aqui fazendo uma em casa, ele não queria abrir. Aí eu já vou deixar aberto assim. Vamos vir aqui, ó, e fechar. É exatamente a mesma forma também. E uma dica para vocês, gente, se vocês estiverem chegando nessa parte, é sempre bom vocês assistirem toda a aula até o final, porque às vezes tem muito detalhezinho que vocês perguntam nos comentários e eu já expliquei durante a aula, certo? Agora, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar uma tesoura e vai refilar aqui, ó, um pouquinho.
Aqui, ó, peguei uma tesoura de tecido e eu vou refilar, ó. Não precisa chegar tão próximo à costura. Pode ser assim mesmo. E agora vamos fazer aqui em cima e aqui do outro lado. Pronto, gente, ó. Refilei. Agora eu vou abrir aqui, ó, o zíper. Ó, como eu falei pra vocês, ó. Tentei, não vai, ó. Esse zíper de jaqueta. Então tem que ser por dentro. E agora eu vou virar a minha peça. Vou bater assim, ó. Pronto. Vou pegar aqui ó, a tesourinha, colocar a mão dentro e empurrar os cantinhos, que são as partes mais importantes para aquele acabamento perfeito. Aqui as bordas ficam assim, ó, casadinhas. E a outra borda também, ó, fica casadinha. Deixa eu até fechar aqui. Empurrem bem, ó, ela para fora também. Agora, qual é o próximo passo? A gente vai deixar aqui, ó, bem ajeitado. Vou vir aqui, ó, pegar uns alfinetes. E agora preste bem atenção nessa parte. Vocês, ó, estão vendo que tem uma divisa das costuras? Você olhando assim, ó, você tem que ver só apenas um tecido. Você não pode ver assim, ó. Você não pode ver assim, nem muito, e nem ao contrário, tipo, ele é assim. Tem que ficar assim, ó, na divisa. Ó, que você olhe e veja metade, metade, e olhando assim de cima, veja levemente o de baixo e o de cima. Aí você, ó, se caso vem, faz assim, ó, esse molejinho com os dedos, coloca um alfinete. Se você não tem experiência, faça isso que eu estou explicando. Agora, se você já tem experiência, não precisa fazer isso. Ó, vai ficar assim. Agora, nós vamos vir para a máquina e costurar aqui, ó, uma largura de 2,5 a 3 centímetros. Se você quiser uma aba maior, aí você tem que aumentar a medida da almofada. Então aqui eu vou fazer 2,5. Aí se você quiser, você pode vir, ó, e marcar com um lápis para ficar marcadinho. Eu não vou fazer isso para não marcar o meu tecido. Mas caso você não queira arriscar, você pode usar um guia magnético também, ó. Que eu tenho dois modelinhos, os dois servem para a mesma coisa. Aí eu vou vir aqui, ó. Iniciar de um lado, ó. Eu vou começar um pouquinho para cima do zíper, não exatamente em cima dele. Ergui o pegocador, ó. Ó, pronto. Aí eu vou ajeito aqui, ó, meu tecido. Vou vir pegar o guia magnético e colocar aqui, ó. Agora eu sei que meu tecido ele sempre tem que bater aqui na lateral do guia magnético, aí não precisa arriscar. E sempre aqui, ó, vai ajeitando, ó. Segura, molejinho, vem tudo pra fora, ó. Aqui, ó, tá pra dentro, ó. Segura, molejinho, vem tudo pra fora. Não esqueça dessa frase. Inicia, ó. Retrocesso é muito fundamental nesta parte. Pronto. Ó, e conforme você vai costurando, você vai ajeitando, não precisa de pressa. Ó, chegou aqui, ó, molejinho. Vai devagarzinho, ó, quando estiver chegando próximo da curvinha. Ergue o pé calcador, mantém a agulha abaixada, gira. Se encaixar aqui, ó, na lateral, perfeito. Se não encaixar, você volta ou faz um pontinho mais pra frente ou um mais pra trás. No nosso caso, encaixou. Ó, molejinho. E sempre, ó, vai ajeitando os dois tecidos para que não fique todo enviesado. E agora, ó, estamos quase finalizando. Ó, chegando aqui no final. Ó, um
pouquinho antes do zíper retrocesso. Pronto. Ó, a gente não chega a costurar o zíper para antes. E a nossa capa de almofada está pronta, ó. Assim fica o lado de fora dela, ó, bem lisinho. Olha que acabamento perfeito, tanto desse lado quanto do outro lado. A parte de trás também fica o acabamento perfeito. Zíper totalmente reto. Pronto. Agora a gente vai pegar aqui, ó, e tirar os fiozinhos da peça, que é sempre bom tirar. Ok, agora eu vou pegar aqui a minha almofada e eu vou encaixar, ó. Vou colocar aqui dentro. Ajeite bem, dê umas leves batidinhas e pronto. E olha que perfeito, ó, que fica aqui a nossa capa de almofada. E olha que retinho, olha que acabamento perfeito que ficou embaixo. E quando tá assim em cima do sofá, ó, não vai dar nem para perceber o zíper, que tem um zíper aqui embaixo. E olha que zíper lindo que ficou. E agora um detalhe, se você não tem um vestimento aí nessa casa com a medida certa, você pode pegar, fazer a capa de almofada normal, que é a dica que eu falei que ia dar no final. E ao invés de pegar já um quadradinho, só pega os enchimentos soltos, as espumas assim soltas, e coloca dentro da almofada. E aí sempre que você for lavar a capa de almofada, você pega, retira os enchimentos e coloca dentro de uma sacola para não perder. No meu caso não precisa porque ele já está dentro, ó, desse TNT. Mas se fosse o enchimento puro, é só colocar aqui dentro. E na hora de fechar, cuidado para não enroscar em nenhuma espuma, nada, se caso você fizer dessa forma. Então eu vou fechar aqui, ó. E a nossa almofada está pronta. Fica assim, ó, perfeita. Agora vocês ficam aí com o encerramento. E não esqueça de compartilhar o vídeo com suas amigas e de comentar abaixo. Então, gente, chegamos aí no final da nossa semana e de confeccionar essa linda almofada. Me conta aí já qual é a sua preferida, a terracota ou a azulzinha, que também, ó, tem metade terracota e metade azul. E qual aplicação você gostou mais de fazer? A de folhas de inverno ou a costela de Adão? Então já comenta aqui abaixo qual é a sua preferida, que eu quero muito saber. E se você chegou até o final, se inscreve no nosso canal se você for nova aí, ou compartilha com as suas amigas, com os seus amigos também que queiram aprender muito a costurar. E lembrando também que a gente tem curso de costura criativa, que também tem link aqui disponível na bio. Então vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de ter aprendido a fazer esta linda peça, que eu garanto que vocês vão vender muito. Encontro vocês na próxima aula. Tchau, tchau!